Bom, inicialmente os computadores eles foram pensados para serem calculadoras. Os primeiros computadores datam de séculos atrás, eles eram utilizados para cálculo de navegação marítima, por exemplo, em que as contas, as operações eram feitas através de partes mecânicas, literalmente engrenagens lá que se moviam e os ponteirinhos apontavam para um número, ok? A tecnologia evoluiu do tear mecânico de Charles Babbage, a gente seguiu para os computadores valvulados, depois transistorizados na década de 40 a 50 e depois o restante é história, né? A gente tem hoje os computadores bastante modernos que são encapsulados aí em chips eletrônicos. Só que a sua síntese, o gene dos computadores é ainda serem basicamente máquinas de cálculo. E todo programa que você for criar, você vai precisar basicamente fazer um cálculo ou outro. E calma, não estou falando aqui de cálculos diferenciais integrais, logaritmos ou coisas desse tipo, tá? Eu não estou falando aqui de cálculos eletrônicos. E sim, você pode fazer esse tipo de cálculo de engenharia, eletrônica, mecânica e tudo mais. Mas nesse caso aqui a gente está falando das 4 operações básicas matemáticas, tá? Que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Se você for abrir o seu console ou pegar lá o seu arquivinho modelo, você pode já começar a fazer somas simples, como por exemplo 2 mais 2, aqui se eu pegar o meu console, 2 mais 2, sem novidade, ele retorna 4, ok? E os demais operadores, como que a gente faz? Bom, na programação nós não temos a mesma simbologia, beleza? Que a gente acaba aprendendo na escola, como multiplicação é ali o xizinho e a divisão é esse símbolo aqui de divisão. Então, na soma, na programação, a soma continua sendo soma, subtração continua sendo o menos do teclado, a multiplicação, o asterisco e a divisão, essa barra. Isso porque os nossos teclados, o meu e o seu, provavelmente, ele tem essa limitação de caracteres. Não dá para colocar todos os caracteres da tabela no nosso teclado, porque ficaria inviável. Então, inicialmente, lá nas primeiras versões, podemos dizer assim, de sistema operacional, teclado, nos primeiros computadores, como não tínhamos isso, a gente acabou herdando ainda essa simbologia em que, olha, se você colocar esse símbolo lá no seu código, não vai funcionar. Precisa ser a barrinha se você quiser fazer uma divisão, beleza? Então, como que a gente consegue fazer? Se você pegar aqui, por exemplo, esse exemplo 10 dividido por 5 e colocar aqui, ó, 10 dividido por 5, a gente vai ter aqui a conta. Então, sim, isso funciona também. Você não precisa colocar nada, somente a barra e o operador e os números lá, ok? Se a gente pegar essa outra conta também, você pode ir concatenando operadores, como por exemplo 2 mais 2 mais 2, você vai ter esse mesmo resultado aqui, beleza? Você pode fazer isso tanto no seu console, do navegador, como eu estou fazendo agora, ou utilizar aquele arquivo modelo, o arquivo .html que a gente fez nas aulas anteriores, beleza? Mas vamos dar uma olhada agora num assunto um pouco mais avançado dentro desse contexto de operadores, que é a precedência de operadores e como isso pode afetar negativamente se você não souber o que é isso ou como utilizar, beleza? Vamos pegar essa conta aqui, ó. 2 mais 2 vezes 10. Quanto que isso daria, beleza? Se a gente colocar aqui, ó, 2 mais 2 vezes 10, ele vai dar então aqui 2 mais 2, 2 mais 2 vezes 10 daria 22. Por que que está dando 22? Provavelmente você pode ter calculado isso de um jeito diferente, aí um cálculo mental rápido de um jeito diferente, mas o que acontece é que a precedência de operadores, ela respeita uma ordem. No caso aqui, a ordem de multiplicação é feita primeiro. Então, 2 vezes 10 é 20, com 2, 22, beleza? Então, se você não ficar esperto, não souber ou não relembrar o que é precedência de operadores, você vai ter esses problemas. Aqui, nessa conta básica, até simples de você conseguir identificar. Mas e se a gente tiver uma conta, por exemplo, dessa aqui, ó, como média? O que acontece se eu colocar sem forçar a precedência de operadores, né? Como você já sabe, eu já comentei que a multiplicação e a divisão tem prioridade, por isso ele vai fazendo uma ordem inversa do que normalmente a gente imagina, porque a gente já faria isso daqui de cabeça, beleza? Vamos lá, como que isso acontece no processo da programação? Primeiro ele vai fazer o operador com a maior prioridade, no caso aqui,
a divisão. Então ele colocaria 12 dividido por 3 seria 4. Então ele iria para a soma 10 mais 8 e por último ele faria essa soma final. Isso aqui resultando em 22. Se você calcular essa média, aqui você vai ver que essa média não é o 22, beleza? É outro número. Então como que a gente faria isso daqui para que a gente possa acertar o resultado final? Afinal, se a gente colocar esse resultado aqui na tela para o usuário, o nosso programa vai estar calculando a média aritmética de forma errada. Para consertar esse problema que nós temos aqui nesse cálculo de média, basta a gente colocar aqui e forçar essa precedência. Uma forma de forçar ou burlar a prioridade do operador é a gente colocar aqui a conta inicial em grupos. Então, nesse caso aqui, a gente tem 10 com 8 e 12, 30. Isso daqui dividido por 3, o resultado é 10. E veja que, óbvio, 10 é diferente de 22. Aliás, bastante diferente. Então, você precisa ficar bastante atento a essa questão quando você for utilizar operadores de divisão e de vezes, porque ele tem precedência sobre o de soma e subtração, beleza? Aqui está para te ajudar uma tabela básica de precedência, dependendo da linguagem de programação que você estiver utilizando. Tem mais alguns operadores, mas essa é a tabela básica que você pode seguir. Você pode imprimir, você pode escrever isso daqui, tirar um print, enfim, essa é a tabela básica de precedência. Então, primeiro, sempre vai seguir os grupos. Então, tudo que você forçar entre parênteses, ele vai ter prioridade sobre os demais. Segundo, exponenciação, que você pode fazer com 2 sinais de multiplicação. A multiplicação, divisão, soma e subtração, beleza? Então, fica atento com isso daqui para você não ter problemas nas suas continhas aí, nos seus programas, ok? Quais são os próximos passos, então? Bom, agora você precisa treinar com diversas contas. Faça conta de média, como a gente fez, né? Repita essa conta, por exemplo. Faça aí, eventualmente, um cálculo de datas, cálculo de média de combustível. Faça. Aqui o treino é livre, podemos dizer assim. Pelo menos recapitule essas contas que a gente fez aqui, essas continhas básicas, e treine aí no seu console. Pelo menos faça isso, tá? E depois você pode extrapolar para outras contas que você desejar fazer, beleza? Então, esse foi o assunto sobre precedência de operadores. É um assunto extremamente importante, mas muitas vezes esquecido por alguns iniciantes, que podem fazer com que o resultado do seu programa dê totalmente errado, e com isso você pode estar errando numa conta sem que a linguagem, mesmo o programa executando, você pode ter resultados errados aí, beleza? Então é isso daí, até a próxima aula.